Abra a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Vamos repetir essa parte que diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Vamos repetir? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Oremos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua santa presença. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus tremendo. Por isso te pedimos a Tua santa presença no nosso meio. Fala aos nossos corações, porque Tu é Deus e Tu és o nosso Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Essa é a pergunta que Elias está fazendo a um povo. A primeira pergunta que devemos fazer é: que povo é esse que Elias está fazendo essa pergunta? Elias está fazendo uma pergunta ao povo de Deus. Um povo que tinha sido tirado do Egito. Um povo que herdou uma terra prometida, chamada Canaã. Um povo que conhecia as leis e os mandamentos de Deus. Um povo que tirava um sábado para ficar descansando e glorificando a Deus. A este povo que conhecia a Deus, Elias pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês irão oscilar entre dois pensamentos? Até quando o povo de Deus terá o coração dividido? Essa é a pergunta que o profeta faz ao povo de Deus. Para nós entendermos, o nome Elias significa Jeová é Deus. O Senhor é Deus. Mas naquela época havia uma dificuldade de ter o entendimento de quem era rei, ou quem era Deus, melhor falando, em Israel. E quem estava sendo Deus era Baal, em boa parte. Se nós formos entrar no contexto de quem era Baal, naquele momento, ele era o Deus dos fenícios, mas agora estava sendo Deus em Israel. Baal é conhecido como o Deus da fertilidade e Deus das chuvas e do orvalho. A gente falando assim parece que no nosso contexto a gente não entende muito. Mas se você entender que para aquele povo o que era importante era a criação dos gados ou a plantação, era disso que eles viviam. Eles tinham que ser férteis na família. A família tinha que ser grande. Quanto maior a família, maiores riquezas tinha. E quando o inimigo vinha, quanto maior a família, mais pessoas para pegar na espada para proteger contra os inimigos. Então eles tinham que ser férteis e se multiplicar.
Não só eles, o gado tinha que se multiplicar. As vacas, os cavalos, os camelos, as ovelhas, cabras, galinhas, tudo girava em torno da fertilidade e do crescimento, da multiplicação dos animais. A terra tinha que ser fértil. E quem já morou em lugares semidesérticos, desérticos, sertão, sabe, se não vem a chuva, não cresce nada. E Baal era considerado o deus da chuva. Então, para aquele povo era muito importante ter alguém que respondia na questão da chuva, na questão da fertilidade. Era a vida deles. Era tudo que eles tinham. A sobrevivência e o crescimento financeiro. Estava tudo nessa área do gado multiplicar, da fertilidade do solo, e isso tudo girava em torno da chuva. Quando chovia, eles corriam e davam glória a Baal. Era essa a situação que estava em Israel, em Samaria. Se você tiver curiosidade, ler o capítulo 18 e 19 na sua casa, você vai ver que já estava uma fome extrema em Samaria. Porque o profeta Isaías resolveu, segundo o comando de Deus, ele resolveu acabar com isso. Ele orou e os céus fechou. Não veio mais chuva. Já estava 3 anos a seca. O gado estava morrendo. Os animais já estavam poucos, restavam poucos. As pessoas também não estavam na sua melhor saúde. O povo estava perecendo. E o rei mandou procurar Elias por tudo quanto foi lugar, porque queria matá-lo, para ver se tirava esse mal sobre a terra e voltasse a cair a chuva. E não achou, porque Deus o escondera. Amém? Mas agora ele diz assim: vai lá, reúne todos os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, reúne toda aquela turma, e eu me apresentarei lá com vocês. Então Elias chega e lança um desafio. Mas antes do desafio, a pergunta que ele fala: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Amém? Irmãos, eu ousei colocar um título nessa pregação, e o título que eu coloquei é Coração Dividido. Coração dividido. O povo estava com o coração dividido. 2 pensamentos. Quem é Deus, afinal? Baal também é conhecido, a partir do século XVII, nos cultos góticos, um dos 7 príncipes do inferno. 7 príncipes do inferno. Baal é um deles. Nos cultos a Baal, normalmente há derramamento de sangue humano e orgias sexuais, por causa da questão da fertilidade. É isso que o povo de Israel estava fazendo. E Deus disse: não se contamine com outros deuses. Não se contaminam com outros povos. Mas o povo de Deus estava admirado com os deuses de outros povos, e estava admirado com a cultura dos outros povos, cultura diabólica. Mas é tão bonitinho, mas todo mundo faz assim, mas aqui é comum isso acontecer. E a cultura diabólica foi tomando conta do povo de Deus, que agora já não sabe distinguir quem é Deus sobre a vida deles. É a pergunta que o profeta faz.
Elias lança um desafio. Vamos matar um cordeiro, vamos matar um boi aqui. Eu de um lado, os 450 profetas de Baal do outro, e clamamos. E o Deus que responder com fogo, aquele é o Deus em Israel. Amém? O povo disse, tá bom, gostamos desse desafio. O povo queria ver, né? E os 450 profetas e mais os outros 400 profetas, de um outro Deus, 850 total, começaram a fazer o sacrifício ao Deus Baal. E durante toda a manhã e boa parte da tarde, eles começaram a clamar, começaram a chamar, começaram a se automutilar, derramando o próprio sangue humano. Porque se nós temos entendimento um pouco da Bíblia, a questão espiritual, ela gira em torno do sangue. E eles começaram a derramar o sangue humano. Para vocês terem noção, para nós sermos resgatados da morte do inferno, foi derramado o sangue de Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado. E agora eles estão lá, clamando, e se autoflagelando, mutilando, derramando seu próprio sangue, e nada aconteceu. Então chegou a vez de Elias. Elias vai, restaura o altar, coloca a lenha, aliás, as pedras, né, representando as 12 tribos de Israel, coloca a lenha, coloca o sacrifício, ainda manda derramar água por cima do sacrifício. Durante 3 vezes, derrama mais água. E faz a oração. Quando Elias ora, Deus responde do céu com fogo. Amém? Aquele fogo cai e come tudo. A lenha, a pedra, a água, tudo desaparece ali. Então o povo começa a gritar, Jeová é Deus, Javé é Deus, Javé é Deus. No meio daquele povo só se escutava isso. Foi o Deus que respondeu. A questão do coração dividido naquele momento acabou. O povo teve o entendimento que Jeová é o Senhor. Amém? Então Elias diz que não fique vivo nenhum desses profetas. Levou ao rio ali, decapitou todos eles e tirou o mal que estava tendo em Israel. A partir desse momento, Elias vai e ora. Ora pedindo chuva. E os irmãos conhecem a história, né? Durante 7 vezes ele está orando. 6 vezes, né? E diz para o jovem, vai lá e vê se tem sinal de chuva. E o jovem volta e diz, não, não há sinal de chuva. E Elias permanece orando. Até que na 7ª vez o jovem volta e diz, olha, tem uma nuvenzinha se levantando lá no horizonte do mar, do tamanho da mão de um homem. Aí Elias, vai e avisa o rei que vem chuva. E veio chuva torrencial. Depois de limpado Israel, então a bênção veio. Amém, irmãos? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, certa vez, quando a Bahia é muito linda, mas a Bahia é muito grande. O litoral da Bahia, né, muito mar, tem floresta, é a Mata Atlântica, muito linda, muito verde, gado gordo, bonito. Mas para o centro da Bahia existe a região do sertão, sertão do Agreste. E lá, durante 7 meses do ano, não chove. E o pessoal lá, é a mesma situação, vive da agricultura e de criação de gado. É até estranho,
Mas durante esses 7 meses, quando não chove, é terrível. E no primeiro ano que eu estava lá, que eu estava vendo essa situação, e que chegou a época da chuva, e aconteceu uma coisa estranha, não veio a chuva. E o pessoal começou a se desesperar, olha, se a chuva não vier esse ano, né, se não vier nesse período, nessa época do ano, só no ano que vem, porque passa a época da chuva. Então, eu entendendo aquela situação e a região toda entendendo a situação, os crentes começaram a orar, as igrejas começaram a orar, e nós começamos até a fazer jejum, clamando para Deus pela chuva, que ninguém aguentava mais. E depois de um certo tempo, a igreja orando e tudo mais, a misericórdia e graça de Deus, a chuva veio. Amém? Quando a chuva veio, para mim foi o primeiro ano que eu passei lá, passei 10 anos no sertão. Mas nesse primeiro ano me marcou, porque quando a chuva veio, veio chuva torrencial, mais ou menos como nessa situação aí de Samaria. Mas o que aconteceu depois, no final da tarde, começo da noite, para mim eu fiquei chocado. Um povo saiu a festejar, porque a chuva veio. E nas comemorações dele, ela que era aquelas músicas imorais, cerveja, cachaça, álcool, orgias, uma bagunça. E eu fiquei assim, eu fiquei envergonhado diante de Deus, não sabia o que fazer, porque a igreja clamou, pedindo, Deus manda chuva, Deus manda chuva, e quando a chuva veio, o povo, não todo, não glorificou o nome de Deus. Essa situação é um pouco parecida. O profeta vê que o povo estava desviado, com o coração dividido, e lança esse desafio. E eu fico pensando, Deus não queria mandar chuva? Queria. Deus não queria abençoar? Queria. Mas a casa estava suja. Israel estava contaminado. E às vezes eu fico pensando se na minha vida, talvez até na vida do irmão, muitas vezes a gente pede a chuva de bênção e ela não chega. Será porque na nossa casa há algo que está contaminado? Há algo que está sujando? Há algo que nós mesmos estamos impedindo que a bênção de Deus chegue até as nossas vidas? Isso é só uma reflexão, irmãos. Mas nós temos que analisar como está a nossa vida. Até que ponto o nosso coração está dividido. Até que ponto Deus é Senhor 100% do meu coração. Os profetas foram mortos. Jezabel, a rainha, ficou sabendo, ameaça a vida de Elias. Elias foge, e Elias, depois de uma luta, depois de tantos anos fugindo, percebe ou tem um entendimento que em Israel só tinha sobrado ele como profeta, e ele diz para Deus, basta, estou desanimado, não quero mais viver, me leva. Pediu a morte para si. E alguns teólogos entendem que aqui o profeta entra em depressão, porque atrás dele está vindo Jezabel com um exército à procura para fazer a mesma coisa que ele fizera com os profetas de Baal, matar, degolar. E ele diz, Deus, chega, não quero mais lutar a tua luta, estou cansado dessas coisas. Melhor é que tu tire
a minha vida. O profeta também passa por altos e baixos, né? O crente também passa por altos e baixos. É assim ou não é, irmãos? Na nossa vida passamos por altos e baixos. Gosto de ver que eu fui professor de física, né? E fazia os gráficos e tinha seus altos e baixos. E eu ficava olhando assim, é minha vida, igual esse gráfico. E hoje eu estou, glória a Deus, né? No outro dia estou meio, Senhor, misericórdia. Assim, nessa situação, Elias estava para baixo. Quando um americano fala, estava down, né? Mas interessante, Deus manda o anjo fala uma coisa interessante para Elias. Você quer a morte, Elias? Eu quero a morte. Ele diz, levanta, coma e anda, porque a caminhada ainda é longa. Amém? Elias, levanta, coma e anda, porque a caminhada ainda é longa. Irmão, quando você pensar em desistir, pensar em ficar triste, eu quero que você saiba que você não tem poder sobre a sua vida. É Deus quem comanda a sua vida. E é Ele quem te diz, levanta, come e anda, porque a tua caminhada ainda é longa. Amém? É Deus quem te dá a vida e é Deus quem diz quando você tem que parar. Amém? Só com aquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Oh, glória, né? E aí Deus se revela para ele. É uma coisa muito bonita. No livro de Êxodo, vamos descrever um pouquinho aquele povo. Do livro de Êxodo. Havia um povo de Deus que Deus escolheu e tirou do deserto. Aquele povo de Deus viu as maravilhas de Deus no deserto. Imagina se você estivesse lá no Egito como escravo, Deus te tirando o povo através de Moisés, e você visse o mar vermelho se abrindo, e você passando. E você visse que também o exército de Faraó estava vindo atrás de você, e você visse quando o mar se fechava em cima do exército de Faraó. Você não teria dúvidas que era o poder de Deus salvando a tua vida. Amém? E aquele povo andava no deserto e via todas as maravilhas do Senhor. Eles, durante o dia, no deserto, aquela nuvem de Deus protegia, fazia sombra. À noite, no deserto, é frio, escuro, e via uma coluna de fogo. De manhã, quando se levantavam, já caiu o maná, a comida. As sandálias não se gastaram. Mas era um povo rebelde. Era um povo murmurador. Que, embora vendo a glória de Deus, tinha o coração dividido entre a escravidão no Egito ou a liberdade em Cristo Jesus na terra prometida de Canaã. Quem tem o coração dividido, presta atenção, não entra na terra prometida. Não entraram, pereceram no deserto. O Egito estava demasiadamente intragado no coração daquele povo. Foi difícil tirar o Egito de dentro do coração do povo. Cada vez que iam almoçar, eles lembravam, está faltando um tempero. Está faltando o alho, o cominho, que só tinha lá no Egito. Acostumado com outra cultura, com outros deuses, com outras vestes. E até que ponto nós estamos aqui, meus irmãos, acostumando com outra cultura em nossas vidas?
pastor está dizendo que a cultura brasileira é certa? Não, não é, e nós sabemos que não é. Mas nós temos que ter a cultura de Cristo. Amém? Somos escolhidos. Porque aquele povo era um povo escolhido de Deus. Um povo chamado de Deus. Um povo salvo da escravidão por Deus. E um povo que estava com o coração dividido. E que mesmo vendo as maravilhas e milagres de Deus, não herdaram a terra prometida. Terrível. Apocalipse 3:20. Glória a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. E com ele cearei e ele comigo. Amém? Que bonito, não é? Que bonito. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Interessante esse texto. Esse texto, ele na história, né, da igreja, ele foi muito pregado, principalmente naquelas caravanas evangelísticas. E deu certo. Eis que estou à porta, né? Muitas pessoas foram salvas por isso, através dessa palavra e de muito mais. Mas se nós analisarmos para quem que Jesus Cristo está falando, logo no finalzinho está bem assim, todas as cartas, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, não é isso? Então, isso que Jesus Cristo está falando é para que povo? O povo de Deus, a igreja de Jesus. Amém? A mesma coisa que Elias estava falando para um povo de Deus. A mesma coisa que Moisés estava liderando um povo de Deus. Agora Jesus Cristo está dizendo ao seu povo que está na igreja: eis que estou à porta e bato. E se tu abrir, eu vou entrar. Um povo escolhido, um povo liberto do pecado, um povo resgatado do inferno pelo sangue de Jesus. Para esse povo que tem o coração dividido, Jesus Cristo diz: deixa eu entrar. Pastor, você está falando o quê? Como assim, pastor? Nós nos tornamos religiosos. Ainda como aquele povo que separava o sábado, e nós separamos o domingo, mas nós nos tornamos religiosos. Se Jesus está batendo na porta, pedindo para entrar, é porque Ele está de fora do nosso coração. Ou talvez não esteja 100% Senhor do nosso coração. Ele está dando um aviso dos últimos dias para a sua santa igreja, para a sua noiva. Abra a porta do teu coração e deixa eu entrar. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Sobre os religiosos, Jesus dizia: raça de víboras. Jesus abominava o religioso. Ainda dizia: vocês não entram no céu e ainda atrapalham os outros que querem entrar, ensinando religiosidade. O religioso é o crítico, é o acusador, enquanto que aquele que Cristo vive nele tem compaixão. Amém? É fácil achar no nosso meio, né? É fácil a gente achar quem é o religioso e quem é o que tem compaixão. Jesus Cristo está dizendo: não se
pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode ter o coração dividido. Para nós o que resta, irmãos? Chega de ser religioso. Chega de ser acusador. Chega de ser o crítico. Chega de ter o coração dividido. E como alguns falam, chega de ser o crente Raimundo. Não conhecem a expressão? Não? Crente Raimundo é um pé na igreja e outro no mundo. Chega. Entregue-se totalmente ao Senhor. Deus tem que ser Senhor do meu coração. Amém? Já estamos concluindo, irmãos. Assim como na época de Elias e na época de Êxodo, somos um povo que conhece a Deus, somos um povo escolhido por Deus, um povo que tem recebido as bênçãos de Deus. Mas muitos no meio da igreja ainda têm o coração dividido. Eu fiquei pensando assim, a gente tem sido tão abençoado aqui neste país, porque com documento ou sem documento, o Senhor tem cuidado de nós. Amém? E mesmo assim, chega em certos momentos que a gente diz, não, nessa parte não é Deus que reina. É o governo dos Estados Unidos. Não, nessa parte Deus não se intromete. Aqui quem manda é o dinheiro. O povo de Deus estava com essa dúvida. O povo de Deus estava com o coração dividido. Mas a gente não pode ter isso. Amém? Nós temos que ter certeza que o Senhor Jesus Cristo é Deus no nosso coração. Amém? E em tudo Ele tem poder. Ele reina. Amém? Não é só quando cai o raio. No cicio suave, na brisa, o Senhor também está reinando. Amém? Não é só quando a gente vê Ele abrindo o mar vermelho. Não é só quando a gente vê caindo o maná. Mas no cicio suave não significa inatividade de Deus. O Senhor está reinando e trabalhando ao teu favor. Amém? Ainda que você não veja. Então chega de coração dividido. Chega de crente Raimundo. Né? Seja fiel no Senhor. Jesus Cristo está batendo a porta e dizendo para o seu povo, deixa eu entrar. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? Naquele momento lá, acabou a dúvida. Acabou-se o coração dividido. E é isso que tem que acontecer nas nossas vidas hoje. O Senhor é Deus no meu coração. Amém? Vamos repetir? O Senhor é Deus no meu coração. Amém? Enquanto o louvor toca alguma coisa para nós, eu gostaria de convidar toda a igreja que viesse aqui para frente e nós vamos estar orando, clamando a Deus, nos colocando diante dEle. E eu também, irmãos, essa palavra é para mim. Eu quero que o Senhor seja 100% Deus no meu coração.